No Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2023, foi lançado o novo PPCdão, Plano para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Mas os desafios ambientais brasileiros vão muito além da nossa maior floresta tropical. E é para falar sobre esses desafios que eu recebo agora o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho. Presidente Rodrigo, muito obrigado pela sua presença no Cidadania, obrigado por participar do programa. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Então, Rodrigo, vamos falar sobre vários desafios aqui, mas vamos começar por esse novo PPCdão lançado agora. A Amazônia está sempre sob os olhares, né, sob os holofotes do mundo inteiro, também, claro, da nossa população. As metas são ousadas, né? E, inclusive, elas incluem também a questão da fiscalização, que é um dos papéis principais, uma das principais atribuições do IBAMA, né? Inclusive, desses objetivos é aumentar em 30% a fiscalização de áreas onde seja identificado o desmatamento ilegal. Como atingir, né? Como chegar a esse aumento na fiscalização no momento em que o órgão tem um problema de déficit de pessoal, especialmente dentro do grupo das pessoas que ficam responsáveis pela fiscalização, os fiscais do IBAMA? Bem, a gente precisa situar duas situações, né? Nós estamos diante da maior floresta tropical do mundo. Uhum. O Brasil tem 20% da biodiversidade do mundo, uma parte significativa disso está na Amazônia. A gente divide a Amazônia com outros 8 países, mais um território que é a Guiana Francesa. É uma área de dimensões continentais, cabe a Europa Ocidental inteira dentro da Amazônia, mas a maior parte do desmatamento acontece em poucos lugares. Só para você ter uma ideia, 20 municípios na Amazônia centralizam 50% do desmatamento. Então, nós estamos trabalhando de maneira muito no formato de acupuntura, de uma presença muito forte nesses municípios que contam com a maior taxa de desmatamento. O IBAMA é a principal agência ambiental brasileira, é um órgão que faz a execução dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Ele tem 34 anos e é um órgão envelhecido, é um órgão que não teve reposição de quadro. O governo passado atacou demais o IBAMA, atacou mirando a fiscalização, mas acabou isso refletindo em outras áreas, como a área do licenciamento, que hoje a gente vive um verdadeiro apagão dentro do órgão. Nós estamos agora, para fazer esse enfrentamento com a estrutura que a gente tem, trabalhando com muita inteligência. Então, nós estamos com uma operação chamada Metaverso, focando na extração ilegal de madeira, que faz a degradação da floresta. Conseguimos tirar de circulação 66 mil caminhões de madeira ilegal, que estava ali com créditos virtuais no sistema para alimentar a retirada de madeira de terras indígenas, de unidades de conservação. Estamos trabalhando de maneira muito forte o chamado embargo. O que é um embargo? A gente detecta um desmatamento, então a gente recebe o alerta de desmatamento do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente pega esse alerta, transforma isso num auto de infração, se é uma área cadastrada, se é uma área que tem título de propriedade. Se é uma área pública, não é realizado auto de infração, mas é realizado o embargo. O embargo é a proibição de utilização dessa área. Então, essa área vai para um banco de dados, a pessoa fica impossibilitada de contrair financiamento, a pessoa fica impossibilitada de conseguir uma série de benefícios, né? E o IBAMA também está agindo para que, de fato, esses embargos sejam cumpridos. Esses embargos foi um ponto que eu tinha realmente pensado em perguntar aqui nessa entrevista, foi bom o senhor ter colocado essa questão. Esse mecanismo do embargo, ele tem apresentado eficácia como um instrumento para conter o desmatamento ilegal? E aí, completando a pergunta, há também, isso foi também comentado por senhor em outras entrevistas recentes, uma possibilidade de se implementar um embargo remoto como uma maneira de substituir, uma alternativa para o problema que a gente estava falando aqui no começo da entrevista, que é a falta de pessoal para a fiscalização. Então, são duas perguntas. Primeiro, o embargo, como ele vem sendo feito, ele tem mostrado eficácia aos objetivos pretendidos? E daí, como seria essa alternativa do embargo remoto? Só para você ter uma ideia, na primeira versão do PPCdã, de 2004 a 2012, houve a redução de 84% do desmatamento. Uhum.
Os dados que a gente tem dos últimos 3 meses já indicam para nós uma redução de pelo menos 40% nos alertas de desmatamento na Amazônia. E o que é que a gente está fazendo? Em áreas públicas a gente está indo presencialmente, em áreas privadas, áreas tituladas, a gente está fazendo tudo por via remota. Nós já embargamos 2.500 fazendas na Amazônia que não vão poder criar gado nessas áreas, não vão poder plantar soja e, se insistirem, vão perder os seus produtos. Então, o IBAMA está sendo muito duro porque não dá mais para a gente continuar com tanta impunidade. Nós já aplicamos 7.000 autos de infração esse ano, isso totalizam mais de 2 bilhões de reais de multas por conta, a grande maioria por conta de desmatamento. E nós não temos dúvidas que o caminho vai ter que ser um caminho muito duro no começo, para que a gente possa ter outras estratégias. Eu não acho que é só o comando e controle. O comando e controle está na mão do IBAMA, comando e controle são as ações de fiscalização, mas a gente também vai precisar de ações de bioeconomia, ações de valorização da floresta em pé, ecoturismo. Nós vamos precisar de uma série de outras ferramentas, concessões florestais, que acabou de passar uma medida provisória aqui no Parlamento. Então, assim, a gente vai precisar de uma série de outras estratégias, mas nesse primeiro momento, sem sombra de dúvida, é a estratégia de comando e controle, é a estratégia de fiscalização, é a estratégia de apreender bens utilizados nas práticas de crime. Desmatamento é crime. A pessoa que pratica o desmatamento, ela acha que é um crime menor, né? Que é menor do que um furto, que é menor de uma... É um crime previsto na Lei 9.605 de 1998 e o IBAMA vai estar trabalhando a sua responsabilização. Todo mundo que desmatou ilegalmente será autuado, ou seja, receberá uma multa pelo correio, terá sua terra embargada. Isso vai impossibilitar, por exemplo, que se ela cria gado, vai impossibilitar dela de vender o gado. Se ela cultiva um produto agrícola, ela vai ser impossibilitada de comercializar esse produto agrícola. Então, a gente espera com isso fechar o cerco. Além disso, nós estamos comunicando todos os casos de desmatamento para o Ministério Público, para que o Ministério Público também entre com uma ação criminal contra as pessoas que estão desmatando. E para impedir essa venda dos produtos, para impedir que essas propriedades embargadas comercializem a produção, como é que está o desenvolvimento de mecanismo de rastreabilidade desses produtos? Nós temos uma base de dados, um cadastro de áreas embargadas. Então, para os financiamentos é algo mais simples. Então, os bancos consultam, por exemplo, para conceder um crédito. Houve agora, recentemente, uma decisão de todos os bancos de que não vão conceder mais crédito para fazendas, para glebas que estejam embargadas. E, em segundo momento, a rastreabilidade no processo de compra. Então, entidades como, por exemplo, a ABIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria do Óleo Vegetal, não compram mais soja de áreas embargadas. Alguns frigoríficos na Amazônia já estão proibindo, já estão paralisando a compra de áreas embargadas. Então, a gente está com várias estratégias ao mesmo tempo. Então, tem estratégias que estão centradas na aplicação da lei e outras centradas nas ações de rastreabilidade. A gente entende que só assim a gente vai conseguir frear o desmatamento. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais desmata a floresta no mundo. A gente está desmatando pelo menos 3 vezes mais do que o segundo colocado, que é o Congo, e 10 vezes mais que o terceiro colocado, que é a Indonésia. Nós perdemos no ano passado 2 milhões de hectares, é muita coisa. Mais ou menos 1 milhão de hectares na Amazônia, mais 1 milhão de hectares no Cerrado. E o governo tem uma meta de desmatamento zero até 2030. É uma meta ou é um sonho diante desse cenário? Eu acho que é um misto das duas coisas. Não dá mais para o Brasil ficar com essa pecha. O mundo irá fracassar no controle das emissões climáticas e o futuro não será bonito se a gente não manter as florestas tropicais do mundo, né? O mundo tem clareza disso. Não basta só trocar as matrizes energéticas, não basta só fazer a transição energética. Nós vamos ter que também conservar os grandes estoques de carbono e uma grande parte desses estoques são estoques florestais. O Brasil poderia estar na 40ª posição no ranking de emissões de gás de efeito de estufa e está na 5ª posição. E na 5ª posição por conta do desmatamento. Então, a gente vai ser muito cobrado. O Brasil está buscando sediar
e em 2025 a COP30, seria o 30º encontro das partes dos países que são signatários do Acordo de Mudanças Climáticas, a Convenção Quadro para as Mudanças Climáticas, que foi assinada aqui no Brasil em 92. E nós temos aí esse grande desafio, né, de fazer diferente. Para fazer diferente, o IBAMA vai trabalhar sendo muito duro, embargando todo mundo que desmatar ilegalmente. As pessoas precisam entender que existem regras. No Brasil é permitido o desmatamento desde que as pessoas respeitem o Código Florestal e solicitem autorização para os órgãos estaduais do meio ambiente. O PPCDAN, originalmente, ele teve êxito na redução do desmatamento. O senhor acabou de colocar esses 84%, foi dentro do período do PPCDAN, no momento em que a gente atingiu ali, em 2004, um pico no desmatamento em extensão da floresta amazônica. Agora, uma das questões que é colocada como uma lacuna, uma falha no PPCDAN original, foi a falta de alternativas para manter a floresta de pé. Porque o proprietário, ele compra a terra, ele quer produzir, ele vai querer criar gado, ele vai querer plantar, fazer agricultura, seja soja ou qualquer outro produto. E é apontada essa falha, né? Até reconhecida dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, de que não foram oferecidas alternativas. Hoje a gente tem uma realidade diferente, como, por exemplo, o mercado de carbono, o senhor falou agora também em biotecnologia. Como essas alternativas estão sendo colocadas agora, nesse novo modelo do PPCDAN? Bem, o PPCDAN, mais de 2/3 dele é baseado justamente na valorização da floresta em pé. O pontapé inicial é a fiscalização, mas, sem sombra de dúvidas, concessões florestais, mercado de carbono, bioeconomia, produtos da floresta para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria alimentícia, turismo. Hoje o brasileiro quer conhecer a Amazônia, não tem aonde ele ficar, não tem rede hoteleira. É difícil. O estrangeiro quer vir conhecer a Amazônia, ele vai para a Costa Rica, que nem é a Amazônia, mas a Costa Rica tem estrutura para receber o turismo estrangeiro. Então, assim, a gente precisa, de maneira muito clara, de estratégias de valorização da nossa floresta, dos nossos ativos florestais. Nós tivemos 2 leis que foram aprovadas aqui no Parlamento, uma há 3 anos atrás, que é a Lei do Pagamento por Serviços Ambientais, que é remunerar o proprietário que tem excedente de floresta para que ele não desmate, e uma mais recente agora, que é a revisão da Lei de Concessões Florestais. Nós temos hoje 1 milhão de hectares em áreas de concessão florestal. A gente pode aumentar isso para 15, 20 milhões de hectares. A Amazônia tem hoje 56 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. Precisamos voltar a criar áreas protegidas. Precisamos levar turismo para essas áreas protegidas. Precisamos voltar a demarcar terras indígenas. Então, tem um conjunto enorme um cardápio de soluções. Não será apenas uma única saída. Para o IBAMA fica a tarefa mais difícil, que é a tarefa do comando e controle, da fiscalização, de descer lá com helicóptero nas áreas de desmatamento, de muitas vezes ter que destruir um equipamento que está sendo utilizado, uma motosserra, ou um trator de esteira que está sendo utilizado para o desmatamento. Então, assim, a gente tem um desafio grande aí pela frente de fazer diferente. Esses mecanismos de, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais, o próprio mercado do crédito de carbono, eles são competitivos, por exemplo, com a produção de soja, a ponto de o produtor pensar, opa, calma aí, eu vou conservar a floresta e trocar isso pela produção de soja, porque afinal de contas ele está ali buscando o lucro. É um mercado que está começando, mas só para você ter uma ideia, o mercado voluntário, o Brasil só tem mercado voluntário, porque a gente não conseguiu aprovar nenhum projeto de lei regulamentando o mercado de carbono no Brasil. Nós temos aí um projeto tramitando na Câmara dos Deputados e outros 4 tramitando no Senado, todos eles apensados. Mas só para você ter uma ideia, o ano passado já teve uma movimentação de $1 bilhão de dólares em mercado voluntário. O problema do mercado voluntário é que ele é só para as grandes companhias, para os grandes empresários, para os grandes fazendeiros. Nós vamos ter um mercado regulado, a gente cria estratégias de cap and trade, estratégias para o nosso mercado interno, estratégias para os pequenos e médios proprietários, estratégias de certificação e de comercialização desses créditos, tanto para manter floresta em pé quanto para recuperar floresta. Os créditos para recuperar floresta são muito maiores,
porque também, de fato, é muito mais caro replantar a floresta que já foi destruída. Então, acho que a gente tem um desafio enorme, e um desses desafios está aqui no Parlamento, que é a regulamentação desse mercado regulado, que pode trazer solidez, pode trazer a garantia de que, de fato, o Brasil tem uma política e que aquele carbono que foi negociado vai, de fato, continuar na floresta. E a biotecnologia? A biotecnologia é algo que vem sendo aventado há muito tempo. A gente tem muitos produtos da floresta que já foram sintetizados em laboratório. A gente tem muita empresa no Brasil trabalhando com bioprospecção. Quase tudo que se faz de pesquisa, de fato, resulta em algo em pouco, né? Então, você às vezes pesquisa 100 fórmulas e uma delas acaba tendo sucesso no mercado. Então, o Brasil, para que possa fazer com que a biotecnologia pare de pé, o Brasil também precisa voltar a investir em ciência. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. A gente precisa conhecer a Amazônia. Uma boa parte do que a gente conhece da Amazônia são apenas os nomes de animais e plantas. Nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos conhecer as substâncias envolvidas nesses processos, os fungos da Amazônia, as bactérias da Amazônia. Precisamos conhecer e trabalhar como é que a gente faz para aquele conhecimento tradicional das comunidades da Amazônia, dos povos da Amazônia, se transformar em grandes descobertas e resultar em recurso financeiro que possa ser repartido com essas próprias comunidades. Então, acho que a gente tem um desafio enorme. É conservar a Amazônia, mantendo as populações que vivem na Amazônia e mantendo tudo isso no perfeito equilíbrio. Agora, saindo um pouco das perguntas sobre a floresta amazônica, né, e falando sobre outros desafios, vamos falar sobre um outro bioma que também é bastante ameaçado hoje, que é o cerrado, que inclusive é um bioma que faz fronteira com a floresta amazônica, chamado Berço das Águas, que é responsável pelo abastecimento das nossas principais bacias hidrográficas, inclusive com reflexos na bacia hidrográfica da própria Amazônia, e que vem sofrendo um processo de desmatamento também bastante acelerado. Nos 4 primeiros meses do ano, os alertas de desmatamento no bioma bateram recorde. Como o IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, pretende lidar com essa situação? Existe algum plano, como por exemplo, já teve o PP Cerrado também, né, do Ministério do Meio Ambiente, existe algum plano para conter o avanço do desmatamento no Cerrado? O Cerrado é a savana mais rica do mundo, também em biodiversidade, né? Principalmente biodiversidade de plantas. É um bioma único, é um bioma que é quase que exclusivo do Brasil. A gente tem pouco cerrado fora do Brasil, a maior parte dele está dentro do território brasileiro. A gente tem um pouquinho na Venezuela, a gente tem um pouco na Bolívia e no Paraguai, mas basicamente é um bioma brasileiro e que representa 23% do nosso território. De fato, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o desmatamento da Amazônia com as ações de fiscalização, no Cerrado isso está sendo o contrário. No Cerrado a gente tem aumentos que podem chegar esse ano a 80% de desmatamento. E basicamente por 2 motivos. Está muito fácil desmatar o Cerrado. O Cerrado é desmatado com correntão, as autorizações saem rápido, são autorizações dadas pelos órgãos estaduais, notadamente de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. São 4 estados que representam aí 90% do desmatamento do Cerrado. Então, nós estamos trabalhando buscando estratégias. Uma delas é ter acesso à informação qualificada. Então, nós estamos solicitando aos órgãos estaduais, até porque o IBAMA tem esse poder supletivo, nós estamos solicitando aos órgãos estaduais que nos entreguem e nos apresentem as autorizações que foram dadas. A gente tem recebido inúmeras denúncias de irregularidades nas concessões de autorizações por órgãos estaduais. Tem estados que não estão fazendo mais o licenciamento, simplesmente autorizam. Tem autorização sendo emitida pela internet sem análise técnica. Tem fracionamento de propriedade de autorização de desmatamento para fugir do licenciamento, porque de acordo com a resolução 1 de 86 do CONAMA, é obrigatório o licenciamento acima de 1.000 hectares. Então, eles vão licenciando de 900 e 900 hectares e a hora que viu, a gleba inteira foi desmatada. Então, tem um conjunto enorme de situações que a gente está trabalhando do ponto de vista de exigir que os estados nos apresentem informações para que a gente possa ter uma boa base.
o Ministério do Meio Ambiente, que é quem constrói a política, decidiu que vai ter plano para todos os biomas. Vai ter plano para o Pampa, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, para a Caatinga, para a Amazônia já foi entregue e, obviamente, para o Cerrado. O Cerrado será o próximo bioma a ser atacado do ponto de vista de ter um plano de prevenção e combate ao desmatamento, e a gente acredita que com isso a gente vai conseguir começar a desenhar uma série de novas estratégias. O IBAMA aumentou 16% seus autos de infração no Cerrado, mas o que a gente percebe é que a maior parte do desmatamento, infelizmente, é autorizado. E o que a gente está percebendo lá na ponta é que os proprietários de terra estão com a impressão de que se eles não derrubarem agora, eles não vão derrubar mais. Não vai ser permitido. Então, as pessoas estão avançando, derrubando o que tem de cerrado, mesmo que eles não utilizem, mesmo que eles não produzam, para poder garantir esse possível direito a ter a área desmatada, o que é criminoso, né? Nós estamos perdendo uma biodiversidade muito rica, né, para simplesmente a venda de commodities, enfim. E aí qual seria, agora já não é uma questão legal, quais seriam as consequências dentro do Cerrado, fora da área de transição, dentro da área da Amazônia Legal, a reserva legal exigida por lei é de 20% de cada propriedade. A gente pensar que o Cerrado já perdeu 50% da vegetação nativa e está avançando tão rápido, mesmo dentro dessas regras, ainda que com irregularidades, a gente pode prever um cenário em que a gente tenha, se seguidas as regras, 20% da cobertura vegetal nativa num prazo, talvez até 2050. Quais seriam as consequências para os outros biomas se a gente tiver essa situação em que o bioma do Cerrado estaria num verdadeiro colapso? Nós temos poucas unidades de conservação do Cerrado, né? Algumas são famosas, mais conhecidas, como o Parque Nacional de Serra da Canastra, onde está a nascente do Rio São Francisco, Chapada dos Veadeiros, que está aqui pertinho de Brasília, Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, mas, de maneira geral, muito pouco está, de fato, protegido no Cerrado. A gente tem hoje um processo de fragmentação, então cada um deixa 20% na sua propriedade. Se for o Cerrado Amazônico é 35%, mas a gente está num processo realmente de muita degradação. Essa degradação vai diminuir a quantidade de água nos rios, né? Você mesmo disse que é o berçário das águas, as nascentes do Rio Paraná, do Araguaia, do Tocantins, do São Francisco, de tantos outros rios importantes, estão em áreas de cerrado. O Brasil tem uma dependência de hidrelétricas. Com essa utilização pesada do solo, com a falta de conservação das matas ciliares, das nascentes, muita terra está indo para dentro desses reservatórios, né? As hidrelétricas, por exemplo, do Rio São Francisco já estão bastante assoreadas, do Rio Paraná a mesma coisa. Então, assim, as pessoas precisam entender que tudo tem consequência. Essa devastação do cerrado, a gente vai pagar um preço. Nas próprias áreas de cultivo, por conta do desmatamento da Amazônia, sem floresta não tem chuva, nós também vamos pagar um preço caro por isso, né? Vai aumentar muito a necessidade de irrigação, só que nos reservatórios a gente já não tem a mesma quantidade de água que a gente tinha. Então, acho que as pessoas precisam entender, ou a gente faz uma prática muito semelhante ao discurso, né? A gente precisa, de fato, ter uma conciliação entre desenvolvimento e sustentabilidade. Sem essa conciliação, a gente não vai parar em lugar nenhum. Presidente Rodrigo Agostinho, para a gente encerrar o nosso programa, a pergunta que homenageia o programa, em um minuto, o que é cidadania? Cidadania é ser brasileiro, é entender que tudo aquilo que é nosso, todo aquele patrimônio ambiental que o Brasil tem, é de cada um de nós. E cada um de nós tem que exercer direitos e deveres para garantir que essa floresta permaneça viva. Fico muito feliz de estar aqui na Semana do Meio Ambiente. Obrigado. Eu agradeço a sua presença, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Obrigado. E eu agradeço também a você que assiste à programação da TV Senado. Acompanhe e assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.